Olá, eu quero falar para você como as neurociências, como todo esse conhecimento do cérebro, da mente, como tudo isso, saber do seu, como funciona o seu cérebro e que ele está relacionado com as suas inteligências, com o seu comportamento, pode efetivamente mudar a sua vida. Como tudo isso pode auxiliá-lo a trabalhar as suas emoções, a gerenciar as suas emoções. Não se esqueçam que é basicamente impossível controlar as emoções, mas é possível muito gerenciar essas emoções através de uma série de códigos de comportamento e inteligência. Como trabalhar isso? Como fazer isso? Eu estou aqui para trabalhar 3 vídeos com vocês. Esse aqui é o primeiro dessa série. Eu sou o professor Hamilton Silva, mais conhecido por Fradinho. Sou professor de neurociência, coordenador de cursos de neurociência junto à Universidade de São Caetano do Sul, a Universidade Municipal. Sou coordenador de cursos de neuropsicopedagogia, neuropedagogia sistêmica, neuromarketing. Tenho trabalhos aqui no Brasil, trabalho fora do Brasil. Tudo isso me trouxe até a presidência do Instituto IBTF, a Tecfad Educacional, a Digitaliza, que trabalhamos com marketing digital. Bom, meu currículo fica anexo aí para você. Vamos direto ao ponto. Então nós vamos eu quero trabalhar com você 3 vídeos. O primeiro deles falando sobre como funciona a sua mente, padrões, hábitos, como os hábitos são organizados e como nós podemos e por que mudar esses hábitos e como e por que mudar os hábitos. Isso que é importante. Por quê? Para assumir as rédeas, o protagonismo, para trabalhar a sua história, trabalhar o seu maior poder, a sua melhor versão, trabalhar o que tem de melhor em você, tanto na sua entrega quanto naquilo que você pode receber do outro. Quando falo do equilíbrio do dar e receber, muita gente fala logo direto assim, mas eu dou, mas muita gente consegue dar, mas poucas conseguem verdadeiramente receber. Receber, acolher, receber aquilo que está sendo oferecido pelas pessoas que o universo trouxe para você de uma maneira maravilhosa. E no terceiro vídeo, aí eu quero falar sobre como trabalhar essa gestão 4 pontos rápidos e fáceis que você pode trabalhar com a mudança de hábitos, trabalhar um porquê e dando sentido para tudo isso, construindo um sentido e um propósito de mudança, como olhar para todo esse processo e, enfim, gerenciar as suas emoções. Isso melhora o seu relacionamento interpessoal, melhora todo o seu processo de vida, transforma e melhora a sua qualidade de vida. Como que você pode trabalhar esses processos? É isso que eu vou apresentar nesses 3 vídeos que começam agora. Fique até o final comigo e depois vamos ter aí essa minissérie para você. Vamos lá! A boa notícia é que ao longo desses milhares de anos, nosso cérebro se especializou em desenvolver padrões, em trabalhar padrões, desenvolver padrões que potencializam muito toda uma circuitaria mental. Um ledo engano de alguns é que o nosso cérebro são compartimentos. Aqui acontece isso, aqui acontece isso, aqui... Não. Existe uma circuitaria mental e o nosso cérebro está o tempo todo trabalhando em uma grande rede, unindo todos esses circuitos através de um processo muito interessante que é a memória associativa promovida pelo cérebro humano. Esse cérebro extraordinário que é capaz de identificar coisas complexas, coisas maravilhosas, equações. Aliás, identificar uma coisa complexa é algo do cérebro humano. Isso é extraordinário. Bom, mas essa questão toda, inclusive a própria complexidade, ela é retratada por um padrão que você cria, por um padrão que você gera. Um dos grandes problemas das pessoas é quererem muitas vezes se comparar com o outro e querer chegar aonde o outro está. Mas mais importante do que isso é comparar sempre você com você mesmo. É olhar para você e ver o quanto você está evoluindo, trabalhando a sua melhor versão todos os dias.
olhando para esses padrões. Então a boa notícia, aos milhares de anos o cérebro então estruturou uma maneira de enxergar e de ver o mundo, gera padrões. Óbvio, eu não guardo uma árvore na cabeça, eu guardo a representação de uma árvore. Meu cérebro tem aquilo em que ele vai fazer uma comparação e essa comparação, opa, árvore, né? Opa, bola de basquete e assim por diante. Então veja, meu cérebro ele compara e determina. E isso acontece num nível muito mais profundo do que você imagina. Por exemplo, né, no marketing digital nós falamos sobre o teste AB. O que é o teste AB? Você propõe uma imagem, uma frase, uma sequência e aí o que acontece? Você verifica quem gostou mais e continua. O seu cérebro aprendeu a fazer isso muito antes do marketing digital, inclusive quando você era criança. Teste AB, testo, ou seja, vou testando o que eu posso, o que eu não posso e avanço. Posso, não posso e avanço. Posso, não posso e avanço. E isso vai gerando o quê? Todo um processo, um conjunto de padrões que nós chamamos no final de hábitos, de crenças, de processos que você traz na sua história, na sua essência, que cientificamente podemos chamar de personalidade, mas gostaria assim de dizer aqui que quero trabalhar em termos coloquiais e simples para que todos possam entender sobre o que eu estou falando. Então esses padrões são construídos, esses padrões compõem a nossa essência. E aí muitos sentam em cima desse padrão e falam, agora eu sou assim, ó, eu sou de touro, então eu não mudo. Não. Esses padrões eles estão em constante movimento, muito mais do que você imagina. Né? Existem vários estudos, existe um estudo maravilhoso da revista Science, por exemplo, sobre o quanto você acha que você vai mudar em 10 anos e o quanto realmente você muda em 10 anos. Quanto você muda a sua personalidade, quanto você muda as suas preferências, quanto você muda os seus valores em 10 anos. Então veja, 10 anos é um tempo bem interessante, tangível, dá para você olhar e dá para você mensurar e dá para você ver. Então quer dizer, quando você olha para isso, você percebe que os seus padrões estão em constante movimento. Porém, eles estão em constante movimento quando você proporciona ao cérebro ambientes enriquecidos, ambientes em que você tem essencialmente o quê? Você tem essencialmente todo um conjunto de desafios, você coloca o seu cérebro em movimento, você faz ele aprender, você trabalha coisas novas, você desenvolve a sua capacidade de olhar e não julgar e não pegar aquilo e colocar sempre na mesma caixinha. Então eu sempre digo, troque o seu julgamento pela sua curiosidade. Ao invés de você olhar, julgar e colocar numa caixinha, seja curioso. E aí entra todo o conjunto do pensamento sistêmico, onde nós não trabalhamos o certo e o errado simplesmente, mas trabalhamos o conjunto de possibilidades que leva a uma observação e uma avaliação de que o meu padrão indica que isso tem essa avaliação, mas o seu padrão pode indicar outra avaliação e que as duas podem estar certas. Veja, eu não estou dizendo aqui, por exemplo, que se você marcou uma reunião às 10 e chegou às 11, você está certo ou errado. Você está errado, a reunião era às 10, você chegou às 11, ponto. Agora, eu posso compreender porque você chegou às 11, eu posso olhar para isso, eu posso inclusive até avaliar de quantas vezes você repetiu esse padrão. Olha só que interessante. Então os padrões eles são gerados e criados ao longo da nossa história, de uma maneira muito mais intensa do que você imagina. E você se apropria dele muito mais do que você, muitas vezes, né, na tenra idade, você imagina. Por exemplo, é muito comum autossabotadores, principalmente procrastinação. Então veja, e ao longo da sua história, muitas vezes, lá atrás, na sua inteligência transgeracional, na inteligência que você gerou no seio da sua família, então você tirava o chinelo e deixava onde estava. Você simplesmente não arrumava a sua cama de manhã, não que arrumar a cama de manhã seja essencial. Estou dizendo, você não a levantava, não tinha um ato contínuo. Levanta, arrumo minha cama. Né? Tiro o tênis, guardo o meu tênis. Né? Me enxugo, estendo a toalha. Né? Escovo os dentes, tampo a pasta de dente. Olha, coisas simples, que são atos contínuos. E aí o meu cérebro começa a perceber que as coisas, elas funcionam por atos contínuos. E começo a extrapolar esse processo. Da mesma maneira que nós não sabemos que o nosso cérebro faz testes AB, nós não percebemos ele fazer essa comparação e desenvolver essa inteligência, né, em que você essencialmente
tem essa habilidade, essa capacidade de realmente, diante de uma demanda, você faz e você resolve. E muitas vezes isso é gerado por quê? Muito porque às vezes o pai não cobra, a mãe não cobra, ou seja, não impõe desafios, não impõe ambientes enriquecidos e, essencialmente, você propor um desafio de uma maneira equilibrada, de uma maneira inteligente, de uma maneira amorosa, ele pode construir uma matriz de padrões e de hábitos que vão desenvolver ao longo de toda a sua história, ou seja, inteligências que podem te ajudar muito. Mas, Fradinho, no meu caso, foi tudo ao contrário. Eu cresci fazendo tudo o que eu queria. Então, veja, não tem problema. Você cresceu fazendo tudo o que você queria. Você pode ter desenvolvido outras habilidades. Mas agora é hora de fazer o quê? Olhar para esses hábitos e graças a toda a construção que nós temos, a neuroplasticidade, que faz com que o nosso cérebro esteja em constante transformação. Quando eu vi essa frase, toda transformação é física, a primeira vez eu olhei, eu não entendi muito bem, mas toda transformação é física. Toda transformação faz com que os nossos neurônios gerem conexões. O seu cérebro está em constante transformação o tempo todo, seja porque você está procrastinando, seja porque você está está no ócio, não está fazendo nada, seja num ócio criativo, seja num momento de desafio, seja numa frequência gama, seja numa frequência, ou seja, você está o tempo todo transformando o seu cérebro e o seu cérebro está se apropriando e desenvolvendo padrões e hábitos. Então veja, sabendo disso, entendendo que o nosso cérebro é assim, nós começamos a olhar para esses hábitos e perceber. Por exemplo, quer ver uma coisa interessante? Certamente quando você chega na pia do banheiro, você pega a sua mão dominante e pega a sua pasta de dente e pega a sua escova de dente e é um hábito, tá certo? E você faz isso sem pensar. Olha que coisa interessante, tenta só trocar. Você vai pegar com a outra mão e com a outra mão. Haverá dias em que você conscientemente vai fazer isso. E vai ter dias que você já pegou e você fala, ai, passou. Por quê? Porque esse hábito consolidado, como é que o cérebro vai trabalhar isso? Essa circuitaria mental tem algumas proteínas, em especial a mielina, que vai sedimentar esse caminho. E esse caminho fica mais fácil para o cérebro, conduz com uma velocidade, né? Esse padrão. E aí esse padrão se repete, esse padrão se repete, esse padrão se repete. Vamos expandir? Por exemplo, bateu, levou. Alguém te falou alguma coisa e você já reage explosivamente. E quantas vezes você não falou aquilo que você essencialmente 15 minutos depois se arrependeu, ou melhor, 15 segundos depois se arrependeu, né? Se você está me ouvindo, tenho certeza que muita gente que está aqui assistindo e me ouvindo fala, uau, sou eu, né? Por quê? É um hábito construído. E para mudar esse hábito não é simples, né? Estou mostrando para você o quanto você, ao longo do tempo, de maneira consciente ou inconsciente, desenvolveu, principalmente inconsciente, desenvolveu vários hábitos. Então é hora de olhar para eles, é hora de olhar para a origem deles. Aí é que entra o papel sistêmico que eu acho maravilhoso, permitir-se olhar para eles, pegar esses hábitos e trabalhar a sua melhor versão, ou seja, construindo uma matriz de mudança de hábitos. Essa é a grande sacada. Muitos acham que simplesmente mudar um hábito é dar um reforço positivo. O problema é que, de um outro lado, o nosso cérebro, num padrão geral, né, na razão de 4:1, segundo Daniel Kahneman, é o viés de negatividade. Nós temos uma tendência a ser muito mais negativos do que positivos. E manter a positividade também não é algo simples. É algo que demanda energia. Por isso que é preciso ter energia para desenvolver bons hábitos, bons relacionamentos, reconstruir, trabalhar comportamento, trabalhar matriz de inteligência. E essa energia, ela está muito relacionada com a qualidade do seu sono, qualidade da sua alimentação, com a atividade física, que também compõe uma matriz de mudança de hábitos. Então veja, entender que o hábito conduz a esse processo, que os nossos hábitos na sua composição básica não leva a
um novo estágio é fundamental para que você possa encontrar energia positiva para mudá-los, para mudar a sua composição de sono, para ter, assim, mais do que vontade, ter uma ambição, gerar uma necessidade, gerar uma verdadeira demanda mental pelo exercício físico, pela qualidade na sua alimentação, pela qualidade no seu sono. Então, são novos hábitos que acontecem na sua essência, na sua raiz. E mudar tudo isso não é fácil. Por isso que mudar hábitos e trabalhar todo esse processo não é fácil, porque é preciso olhar para a sua essência, olhar para aquilo que você construiu. Então, veja, fazer sentido é fundamental. Para nós que somos homens da mente, diante da quantidade de informação que recebemos hoje, é importante que faça sentido. É importante que haja sentido naquilo que você está promovendo, organizando e fazendo. Por isso, não deixe de permitir-se, com autogentileza, olhar para você. Que autogentileza? Olhe para o seu interior de uma maneira gentil. E aquilo que não está em conformidade com o que você gostaria hoje, por exemplo, você procrastina. Por quê? Porque na vida inteira você não foi cobrado, porque você não desenvolveu um hábito de continuidade, né, de ação contínua. Não olhe para isso de uma maneira severa, de uma maneira brava, de uma maneira... Não, olhe com carinho, porque as pessoas que te trouxeram aqui, bem ou mal, elas fizeram aquilo que elas também sabiam fazer, intencionadas e conduzidas muitas vezes pelo amor, por aquilo que elas sentem, por aquilo que elas respeitam, por aquilo que elas amavam, que era você, ou amam, que é você. Então você acolhe isso com gentileza e promove uma ação positiva no seu cérebro de mudança e transformação. Então veja, hoje, nesse vídeo, nós falamos sobre essa questão maravilhosa que é desenvolver padrões, esses padrões que compõem hábitos, esses hábitos que compõem toda uma dimensão importante no padrão de comportamento, de inteligência, e você vai ver no gerenciamento das suas emoções. Gratidão, espero que você tenha gostado. Vou deixar no link algumas coisinhas aqui, o meu currículo, algumas coisas do tipo, e para os nossos cursos também. Até o próximo, e não deixe, no próximo, como mudar esses hábitos. Por que mudar esses hábitos? Como ter uma vida melhor, como mudar a vida, como transformar a sua vida olhando e gerenciando as suas emoções.